Quantas vezes você já sentiu que nasceu para algo maior, mas simplesmente não consegue acessar esse potencial? Quantas vezes você orou, chorou, buscou e ainda assim sentiu como se algo dentro de você estivesse parado, bloqueado, como se uma parte sua estivesse dormindo? Pois eu quero te dizer uma verdade espiritual poderosa hoje. Existe um dom de Deus adormecido dentro de você e chegou a hora de despertá-lo. A Bíblia não deixa dúvidas sobre isso. Em 2 Timóteo 1:6, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Por esta razão, pois, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Preste atenção nessa palavra, despertes. Isso significa que o dom já estava lá. Não era algo que precisava ser recebido, mas algo que já tinha sido dado e só precisava ser acordado. Muitos cristãos vivem como se fossem espiritualmente pobres, como se tivessem recebido salvação, mas nada além disso. Vivem pedindo por poder, por direção, por propósito, sem saber que Deus já colocou dentro deles tudo o que precisam para cumprir seu chamado. Você está carregando dentro de si um dom, uma unção, uma capacidade divina que não é sua por merecimento, mas por desígnio. O céu investiu em você e o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta de tudo para te distrair, te desanimar, te fazer acreditar que você é só mais um. Ele não tem medo de cristãos que frequentam cultos. Ele teme cristãos que despertam para os seus dons, porque esses se tornam instrumentos vivos nas mãos de Deus. Vamos falar a verdade. Quantas vezes você se comparou com outras pessoas e pensou que não tem nada de especial? Quantas vezes você acreditou que só os grandes pregadores, os levitas, os missionários é que têm dons? Mas isso é uma mentira do inferno. Coríntios 12:7 afirma: A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a um fim proveitoso. A cada um. Isso inclui você. O Espírito Santo reparte dons espirituais como quer. Você pode ter recebido o dom da sabedoria, da fé, da cura, da palavra de conhecimento, da intercessão, da liderança. Talvez você tenha o dom de servir, o dom de consolar, o dom de aconselhar, o dom de ensinar. Ou talvez seu dom esteja conectado à arte, à comunicação, ao empreendedorismo, ao cuidado com os outros. Não limite o que Deus pode fazer através de você apenas porque você ainda não se sente pronto. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que aos olhos humanos eram improváveis, mas Deus os chamou porque viu neles um dom que precisava ser ativado. Moisés disse: Eu não sei falar. Jeremias disse: Sou muito jovem. Gideão disse: Sou o menor da minha casa. E, mesmo assim, Deus os levantou com poder, porque não é sobre quem você é sobre o que Deus depositou dentro de você. E o que está adormecido precisa ser despertado. Talvez você pense: mas como eu faço isso na prática? Primeiro, busque a Deus com sinceridade. Você não vai despertar seu dom fugindo do altar. Você não vai ativar seu propósito ignorando a palavra. Ore com intensidade. Leia a Bíblia como quem procura um tesouro. Jejue. Se consagre. Ouça a voz de Deus. Segundo, pare de desprezar o que há em você. Paulo disse em 1 Timóteo 4,14: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Algumas pessoas desprezam seu dom porque ele não parece grande aos olhos humanos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus nunca desperdiça unção. O que Ele te deu tem um propósito. E só você pode cumprir o chamado que Ele confiou a você. Terceiro, coloque o dom em prática. Você não vai descobrir o que tem até começar a servir. Alguns dons só são revelados quando você começa a se mover. É como um rio. A água só começa a fluir quando a represa se abre. Quanto mais você serve, mais o Espírito flui através de você.
Quer descobrir se tem o dom de ensino? Comece ensinando. Quer saber se tem o dom de cura? Comece orando por quem está enfermo. Quer saber se tem o dom de evangelismo? Comece a falar de Jesus. O pior erro é esperar se sentir preparado. A verdade é que Deus capacita no caminho. Quando você dá o primeiro passo em obediência, Ele derrama graça sobre você. Quarto, não negligencie o dom. Timóteo 4,14 diz: não negligencies o dom que há em ti. Ou seja, você pode ter um dom, mas se não cuidar dele, se não usá-lo, se não desenvolvê-lo, ele se torna inútil. O dom é como uma semente. Ela tem todo o potencial para gerar fruto, mas se não for regada, morre. Se você tem um chamado para pregar, mas nunca estuda, nunca ora, nunca pratica, se você tem um dom artístico, mas nunca se entrega ao processo, se você tem um dom de liderança, mas vive fugindo das responsabilidades, você está enterrando o talento que Deus te deu. E lembre-se do que Jesus disse na parábola dos talentos, em Mateus 25. O servo que escondeu o talento foi chamado de servo mau e negligente. Por quê? Porque o dom que Deus te dá não é para você, é para abençoar vidas. Você não tem ideia de quantas pessoas estão esperando pela ativação do seu dom. Tem gente esperando o seu livro, a sua música, a sua palavra, a sua oração. Tem gente que só vai se levantar quando você se levantar primeiro. Tem batalhas que só vão ser vencidas quando você entrar em ação. Você não foi chamado para ser espectador. Você é parte do corpo de Cristo. E cada parte tem uma função vital. Talvez o seu dom tenha sido sufocado por traumas, críticas, rejeições. Talvez você ouviu palavras que disseram: você não é bom o suficiente. Talvez você tentou usar seu dom uma vez e falhou, e por isso deixou adormecer. Mas hoje o Espírito Santo está soprando sobre você. Hoje é dia de acordar o dom. Em Romanos 11:29 está escrito: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Você pode até ter se afastado, caído, errado, se perdido, mas o que Deus colocou dentro de você continua aí. Não é tarde demais, não é pequeno demais, não é fraco demais. Se o céu te confiou um dom, é porque há um propósito eterno na sua existência. E eu te pergunto com seriedade: quantos anos mais você vai esperar? Quantas desculpas mais você vai usar? Quantas vezes mais você vai ignorar esse fogo que arde em você? Hoje, Deus está te chamando para se posicionar. Desperta o dom. Acende o altar. Volta ao propósito. Chega de viver no raso quando Deus te chamou para o profundo. Chega de sobreviver quando Deus te chamou para impactar. Chega de andar com medo quando Deus já te ungiu com poder. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo essa palavra por coincidência. Essa é a sua convocação divina. O dom que está adormecido em você vai despertar hoje. Ore, busque, se consagre, sirva, pratique, confie e, acima de tudo, não desista. A obra que Deus começou em você, Ele mesmo vai completar. E o mundo ainda vai ver o que o céu plantou em você. Desperta, ó alma. Desperta, guerreiro. Desperta, filha de Deus, porque o tempo de dormir acabou. O tempo de se esconder terminou. O tempo de manifestar o dom chegou. Agora vá e brilhe, porque o mundo precisa do que só você carrega, e o céu está com você.